Uma das primeiras coisas que as pessoas olham quando decidem que vão fazer um concurso público é a segurança de longo prazo que um cargo público pode lhe dar. Eu não estou dizendo que esse seja o seu caso. Como nós vimos, há muitas dimensões que dão sentido a uma carreira de trabalho. Mas mesmo assim, é inegável que a estabilidade seja um atrativo muito interessante quando o assunto é concurso público. Mas afinal de contas, o que é a estabilidade? E o que ela pode significar para você? Algumas pessoas entendem a estabilidade como sendo uma forma de ficar no serviço público para sempre, mesmo produzindo pouco. Essa é uma visão equivocada e que pode prejudicar a verdadeira finalidade dessa medida. A estabilidade, ao contrário do que muita gente pensa, é uma garantia contra demissões abusivas. Essa é a definição dada por muitos doutrinadores do direito quando analisam todos os requisitos referentes aos cargos públicos. Ela é uma garantia porque ela é um direito do servidor. Garantia contra quê? Contra demissões abusivas, porque não pode ficar a cargo da vontade do governante ou decidir quem permanece ou não no serviço público de acordo com os seus interesses. Para haver uma demissão de um servidor, é necessário, primeiro, que tenha um motivo muito justo para que isso aconteça e que haja também um processo administrativo, com ampla defesa, com direito ao contraditório, e esse processo deve ser cercado de todos os requisitos que assegurem ao detentor de um cargo efetivo, assim que ele alcançar a estabilidade, que não serão cometidos abusos em relação à sua permanência ou não no serviço público. É claro que tem casos em que o servidor pode perder o seu cargo, mas mesmo que haja motivos, eles devem ser comprovados em um processo especificamente orientado para isso. Portanto, a estabilidade é um fator muito importante e também um grande atrativo para quem quer ingressar na administração pública por meio de um concurso. Em razão de quê? Em razão da segurança que isso pode significar para você. Tem outro atrativo muito importante também, que é a possibilidade de desenvolvimento profissional através de um plano de carreiras. Esta é uma conquista que tem se consolidado nos últimos anos em praticamente toda a administração pública. No passado, existiam cargos que eram conhecidos como cargos isolados, aqueles cargos que não tinham carreira. Eles não tinham mecanismo nem de progressão, nem de promoção, que é aquilo quando o servidor muda de nível ou então de grau. Quando ele muda de posição na carreira, ele pode, por exemplo, ocupar determinadas funções na administração pública que outros não podem. Tem também determinados tipos de carreira em que somente aqueles que estejam nos níveis mais elevados, provavelmente no último nível, é que podem ocupar os cargos de direção, os cargos de chefia ou ainda os cargos de assessoramento, como nas carreiras policiais, por exemplo. Tem certos tipos de carreira em que somente aqueles que estejam no último nível é que podem, por exemplo, chefiar a instituição. Ao mesmo tempo, isso pode significar também uma mudança de patamar salarial. À medida em que você se desenvolve na carreira, a sua remuneração pode aumentar, em alguns casos, de maneira significativa em relação ao salário inicial do cargo. Tudo isso só é possível em razão de um plano de carreiras. Por quê? Porque ele é atrelado à estabilidade, aquilo que assegura para o servidor que ele possa assumir responsabilidades e ser melhor remunerado por isso. Olha, você deve ter acompanhado nos últimos anos as discussões no cenário nacional sobre a proposta de reforma da Previdência. Esse é um assunto que muita gente tem comentado em todos os lugares. Há quem seja contra e há quem seja a favor. Aqui, nós não vamos tratar sobre quem está certo ou quem está errado, até porque esse não é o nosso objetivo aqui. Recentemente, inclusive, a tramitação foi retirada da pauta em razão da intervenção federal ocorrida na segurança pública lá no Rio de Janeiro. Mas mesmo diante de tudo isso, uma coisa é certa. A previdência dos servidores é um grande atrativo para quem ingressa no serviço público. E por quê? Porque é ela que garante o pagamento dos benefícios recebidos pelos servidores públicos, como a prestação de serviços de saúde, por exemplo, durante o exercício de suas funções e, após esse período, a sua aposentadoria, além de outros mecanismos existentes, como pensões. O regime de previdência é uma forma de assegurar a compatibilidade entre o que é pago pelos servidores, descontado diretamente dos seus rendimentos por meio de retenções que são realizadas lá na fonte de pagamento, e aquilo que o servidor espera receber após um tempo de serviço. Hoje em dia, tem uma série de discussões em andamento sobre as propostas de reforma da Previdência, que, se forem aprovadas, vão mudar completamente as regras atuais. Porém,
Enquanto isso não muda, a forma de arrecadação, de tempo de contribuição, idade de aposentadoria e entre outras vão permanecer como estão. Por enquanto, tudo permanece como está. A Previdência é, sem dúvida, um grande atrativo para quem deseja ingressar na administração pública. Tem ainda um motivo muito mais instigante e que impulsiona a vontade de muitas pessoas ingressarem na administração pública: a chance de fazer a diferença na vida das outras pessoas. Nós já tratamos disso aqui, naquele momento em que nós falamos acerca das 5 dimensões que dão sentido a uma carreira. Só que dessa vez, nós vamos abordar esse tópico sob uma nova perspectiva, a perspectiva do protagonismo. Você já imaginou você fazendo parte de uma coordenação, de uma força-tarefa que colocaria fim a um grande esquema de corrupção? Ou então, dirigindo uma área responsável pela coordenação de um grande programa de redução das desigualdades sociais? Pode ser também um projeto de engenharia que, por exemplo, interligue pontos distantes desse país. Achou grande demais? Que tal então você imaginar que é a pessoa que irá decretar a sentença de alguém que desviou recursos da saúde, da educação? Imagine você sendo protagonista da formação de crianças na fase de alfabetização. Quando o assunto é fazer a diferença, não importa se a missão é grande ou pequena, simples ou complexa. O que importa mesmo é que você será a pessoa responsável por essa mudança. Na administração pública, você estará diante de desafios de todas as ordens. Se há um lugar onde os desafios fazem parte do cotidiano, é no serviço público. Tem aquelas pessoas que escolhem fazer parte do problema, engrossando o coro daqueles que acreditam que assim irão resolver alguma coisa. Mas não, elas só vão agravar o problema. Mas tem também aqueles que querem fazer parte da solução, aqueles que querem se tornar protagonistas, fazer a diferença. E esses são vários. Muitas pessoas pensam dessa forma. Eles são pouco retratados no dia a dia, mas são muitos que conseguem se realizar profissionalmente por atitudes assim. Desde a professora da escola pública que, apesar das condições salariais, ela consegue transformar os sonhos dos alunos em futuros melhores. Tem também aquele caso do policial que, apesar dos índices de criminalidade altíssimos, essa pessoa consegue levar segurança à comunidade em que ela presta o seu serviço. Tem ainda o fiscal, aquela pessoa que consegue impedir que pessoas sejam submetidas às condições precárias ou então ainda subhumanas de trabalho. Tem o juiz, que consegue prover a justiça a todos aqueles que têm os seus direitos violados. Por fim, se já não bastassem os motivos para que uma pessoa decidisse ingressar na administração pública, tem um componente que muitos costumam desconsiderar: a possibilidade de superar desafios. Para quem enxerga a administração pública como uma atividade monótona, repetitiva, burocrática, saiba que tem alguns dos grandes desafios que estão exatamente na área pública. Qual o motivo? Ela é responsável pelo provimento de grande parte das demandas da sociedade. Você não acredita? Quem é responsável por iluminar as cidades? Quem é responsável por levar água para todos os cantos do país? Por garantir a segurança das pessoas? Por assegurar a justiça e muitas outras coisas. Se você quiser olhar pela perspectiva de todas essas coisas que eu disse, ainda assim, elas não são oferecidas de maneira plena ou minimamente satisfatória, pois está aí mais um desafio. A administração pública nunca precisou tanto de pessoas que queiram fazer a diferença e que sejam capazes de superar desafios como agora. Até porque eles não são pequenos. Não bastasse o aumento das demandas da sociedade e uma exigência cada vez maior por serviços públicos de qualidade, ainda estamos diante de um grande período de escassez de recursos. Se você é uma pessoa que tem vontade de enfrentar desafios que estejam à altura da sua capacidade, então a administração pública pode ser uma carreira muito interessante para você. Em qual área? Isso quem vai decidir é você. Você pode se tornar um juiz, um promotor, um procurador, um advogado público, um defensor, um delegado, auditor, perito, investigador, gestor, médico, fiscal, oficial de polícia, soldado, bombeiro, enfermeiro, administrador, enfim. Você pode se tornar o que você quiser. Tem inúmeras carreiras na administração pública esperando por você. Mas para isso, você tem que se submeter a um concurso público para passar a integrar os quadros da administração.
Até aqui, você já teve acesso a praticamente tudo que poderia ser dito sobre o universo da administração pública e as principais características do que podia levar você a ingressar nela. Falta apenas uma coisa: passar em um concurso. Esse curso irá apresentar para você, passo a passo, várias técnicas de como estudar para passar em um concurso público. Mas lembre-se, a sua aprovação não irá acontecer se você não se dedicar adequadamente a esse objetivo. E por isso, nós vamos falar sobre o mercado de concursos públicos no Brasil, para que você tenha uma ideia do tamanho das oportunidades que você pode aproveitar. Nós vamos apresentar vários depoimentos de profissionais que fazem parte de algumas das principais carreiras da administração pública no país. Mostrar alguns cases de sucesso de pessoas que já foram aprovadas em alguns desses concursos. E as características de pessoas que realizam feitos extraordinários, como passar em um concurso altamente concorrido. Depois, nós vamos explorar bastante as técnicas de estudo, como transformar o sonho da aprovação em realidade, os primeiros passos para iniciar os estudos e como colocar o método preparatório em ação. Desde quantas horas você deve estudar por dia, quantos dias por semana, qual a melhor forma de aprender, como memorizar o conteúdo estudado, qual o conteúdo que mais é cobrado no concurso que você pretende fazer, como lidar com os principais desafios ao longo da sua preparação, o que fazer no dia da prova, um dia antes da prova, depois da prova. No próximo tópico, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o mercado de concursos públicos no Brasil para que você possa identificar qual tipo de concurso mais tem a ver com o seu perfil. Preparado para começar? Então vamos lá!